Imagina se você pudesse prever o futuro, ver tudo aquilo que ainda não aconteceu. Você faria o quê? Me diz aí, vai. Hoje nós vamos conhecer uma história, mas não é apenas uma história. São mistérios a serem estudados e revelados. E hoje nós vamos desvendar um dos maiores mistérios que existem. Será que um livro escrito por volta do ano 600 a.C. poderia prever os impérios que reinariam anos depois e até os nossos dias e até dias depois do nosso? Isso é o que nós vamos estudar hoje no livro de Daniel, capítulo 2. Antes de começar a contar a história, eu vou dar a missão para cada um de nós. A gente vai estudar junto e nossa missão é completar essa estátua aqui. Você vai entender isso agora quando a gente ler o primeiro versículo do capítulo 2 de Daniel, que diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. E aqui nós começamos. Essa grande história começa com um sonho que um rei teve. Esse rei foi o que foi até Jerusalém e capturou os jovens de lá para servirem na sua corte. E o sábio Daniel era um desses jovens. Ele que será o responsável por interpretar esse sonho. Daniel veio de Jerusalém depois que Nabucodonosor entrou em guerra contra a cidade, matou seu rei e trouxe vários jovens para servirem na sua corte. Mas esse rei teve um sonho um dia. Esse sonho estava lhe perturbando muito porque ele esqueceu o sonho, mas o sonho era muito perturbador. Ele queria saber a interpretação desse sonho. Então ele chamou todos os encantadores, os caldeus, os feiticeiros de Babilônia, para eles poderem dizer ao rei o que é que ele tinha sonhado. E Babilônia tinha várias dessas pessoas: magos e feiticeiros que protegiam o povo dos demônios. Tinha os encantadores, que eram treinados para manter os deuses satisfeitos, os astrólogos, que interpretavam presságios astronômicos e previam o futuro, e tinha os caldeus, que eram o chefe de todos os grupos. E esse pessoal todo veio à presença do rei para tentar descobrir o que é que o rei precisava. E o rei pediu para que eles interpretassem o seu sonho. Mas aí eles ficaram enrolando o rei, porque eles não sabiam o que fazer. E claramente ninguém conseguia adivinhar o sonho da outra pessoa. Esse pessoal era só um bando de charlatão que vivia ali. E o rei percebeu isso. E como eles ficavam pedindo ao rei para que o rei dissesse o sonho para eles darem só a interpretação, porque eles podiam falar qualquer coisa para interpretar um sonho, o rei ficou bravo e ele disse o seguinte: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. O rei lançou uma ameaça de morte contra essa galera, porque ele queria saber qual era o sonho e eles só estavam tapeando o rei. Só que, meus amigos, Daniel não tinha ido à presença do rei nesse momento, mas ele estava incluso nessa ameaça de morte. Ele também ia morrer, porque o decreto de morte foi para todos os sábios. Mas a partir do momento que Daniel descobriu isso, ele pediu ao chefe da guarda um tempo para que ele orasse ao Deus do céu para que ele interpretasse o sonho. E a Daniel foi concedido esse tempo. Depois de um tempo, Daniel juntou com seus amigos, pediu a eles para orarem, e um tempo depois Deus revelou esse sonho a Daniel. Então Daniel falou com o chefe da guarda e foi até a presença do rei. Chegando lá, o rei perguntou se ele conseguiria interpretar o sonho e dizer qual era o sonho. Então Daniel, como ninguém, começa a revelar o sonho ao rei. E o sonho é justamente onde você vai entender a estátua que nós precisamos completar aqui. Daniel disse que o rei tinha sonhado com a estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, mas também tinha os pés de ferro misturado com barro. E o sonho acaba com uma pedra sendo cortada sem o auxílio de mãos e lançada nos pés da estátua e quebra todo o resto da estátua de baixo para cima. E Daniel disse que a interpretação era o seguinte: que a cabeça de ouro era o próprio rei de Babilônia. O reino dele era representado pela cabeça de ouro. Isso é uma representação muito boa para a Babilônia, porque era uma cidade muito rica e muito bonita, muito conhecida por sua beleza e grandiosidade. E tem um historiador chamado Heródoto que ele escreve o seguinte: na parte inferior do templo de Babilônia há outra capela, onde se vê uma grande estátua de ouro representando Júpiter sentado. Ao lado, uma grande mesa de ouro. O trono e os cabelos são o mesmo metal. Vê-se também, fora da capela, um altar de ouro. Havia naquele templo, no recinto sagrado, uma estátua de ouro maciço de 12 côvados de altura. Então você vê a representação dessa cidade. A cidade era tipo top das top daquela época. Bom, já temos um nome aí. Primeiro nome que temos aqui é Babilônia, representada pela cabeça da estátua. Bom, ainda não sabemos o nome dos outros três reinos, mas nós sabemos que eles são reinos, são impérios,
E nós também sabemos que o quarto reino é dividido, porque Daniel ele fala muito depois, ali, enquanto ele está descrevendo todo o significado do sonho, ele fala que o último reino será dividido. Então por isso que as pernas são de ferro, mas os pés são ferro misturado com barro. Bom, nós temos algumas informações aqui e nós vamos continuar. Agora nós precisamos saber qual é o segundo império. E pesquisando no Google quem foi que venceu a Babilônia e conquistou o Império Babilônico, nós descobrimos um cilindro. É justamente isso, um cilindro. E nesse cilindro está registrada a vitória da Medo-Pérsia sobre a Babilônia. E lá, Ciro o Grande, ele registra a sua grande vitória. Então agora nós sabemos que depois de Babilônia, o segundo reino que veio foi o reino da Medo-Pérsia, dirigido por Ciro. Então, ok, mais uma parte da estátua aí completada. Agora nós temos duas partes, vamos para a terceira parte. E pesquisando mais uma vez no Google quem foi que derrotou a Medo-Pérsia e passou a ser um novo império mundial. E nós encontramos isso daqui. O Império Persa acabou sob o domínio de Alexandre Magno, rei macedônio, Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande nós sabemos que foi o famoso rei da Grécia, o primeiro rei da Grécia, e que conquistou muito rápido muitos impérios ali, mais rápido do que qualquer outro império já tinha conquistado. Então já temos três partes da estátua. Só falta uma pra gente completar a nossa missão aqui. Mas antes de irmos para o quarto império, eu quero mostrar uma coisa a você. Na verdade, o livro de Daniel, sim, ele dá o nome desses dois reis, desses dois impérios, tanto a Medo-Pérsia como a Grécia. Mas a gente tem que ir mais fundo dentro do livro, porque não está no capítulo 2. Agora, indo para o capítulo 7 de Daniel e depois para o 8, a gente tem que encaixar algumas histórias, alguns sonhos, que parecem não ter pé nem cabeça. Mas se a gente olhar direitinho, se a gente raciocinar, a gente consegue achar um paralelo entre essas histórias aí. No capítulo 7, agora é Daniel que tem um sonho. E ele não sonha com estátua, ele sonha com 4 animais. Opa, uma estátua com 4 partes, 4 animais. Será que tem a ver? Se você ler Daniel capítulo 7, verso 4, você vai ver que o primeiro animal que ele vê é um leão. Interessante que Babilônia tinha espalhado por aí na cidade vários leões. Eles gostavam desses desenhos de leões com asas. E é justamente o que Daniel sonha, um leão com 2 asas. No verso 5, Daniel ele vê um urso que se levanta curiosamente por um de seus lados. Então, é um detalhe a mais que ele traz aí, um urso que se levanta por um de seus lados. Será que tem a ver com a Medo-Pérsia, que é o segundo império, que tem 2 reis, e um se levanta primeiro para dominar a cidade? Bom, no verso 6 ele vai dizer que viu ali um leopardo com 4 asas. E se você olhar o significado de asas, naquele e-book que eu tinha baixado, que era uma revista com vários códigos do Apocalipse, o significado de asa é velocidade. Pera aí, velocidade? Grécia? Alexandre, que dominou mais rápido do que todos os outros impérios, deve ser coincidência, sabe? E finalmente no verso 7 temos o quarto animal, só que ele não se parece com nada que existe na natureza, então Daniel só fala que é um animal terrível e espantoso. Não vamos falar muito sobre ele, porque daria um vídeo inteiro só sobre esse animal, tem muito detalhe sobre ele. Mas no verso 17 é revelado a Daniel por um anjo que esses 4 animais simbolizam também 4 reinos. Então temos uma estátua que simboliza 4 reinos e temos 4 animais que simbolizam 4 reinos. Só pode ser a mesma coisa. E aí, fazendo a comparação, nós temos o seguinte: 4 partes da estátua, 4 animais. E o quarto nós não sabemos qual é ainda. Tá bom, mas e cadê o nome dos outros 2 impérios, a Grécia e a Medo-Pérsia? Tá no capítulo 8. E agora Daniel tem uma visão. Ele vê um carneiro e um bode. Parece que a coisa vai ficando cada vez mais complexa, vai enroscando tudo, mas nós vamos aqui tentar clarear a visão aqui. Bom, na visão ele detalha que o carneiro ele tem 2 chifres. E um é mais alto do que o outro. E o chifre mais alto se levanta por último. Então, claramente nós temos aqui já um paralelo com o urso, que se levanta de um lado primeiro. No versículo 20 de Daniel 8, o anjo diz que esse carneiro simboliza os reis da Média e da Pérsia. E no versículo 21 fala que o carneiro é o rei da Grécia. E detalhe, esse carneiro vinha tão rápido que ele nem tocava o chão. E ainda diz mais que ele tinha um chifre bem grande e notável entre os olhos.
E esse chifre era o primeiro rei da Grécia. Então, mais uma vez aí, nós temos uma referência a Alexandre o Grande. E agora nós vamos finalmente descobrir quem foi o quarto reino. Nós já temos 3 aí completos e agora falta o quarto. Pesquisando mais uma vez na Wikipédia, nós descobrimos que o reino que veio depois da Grécia, que venceu a Grécia, foi Roma. Nós encontramos o seguinte texto no Wikipédia: militarmente, a Grécia havia entrado num declínio tal que os romanos conquistaram todo o seu território, de 160 a.C. em diante. Então agora nós temos a nossa estátua completa, todos os 4 impérios que Daniel sonhou muito antes deles surgirem. Daniel estava no Império Babilônico e ele conseguiu ter essa visão de vários impérios. Só que não para por aí a visão, meus amigos. A parte mais importante vem agora. Lembra que na estátua tinha o final dela, tinha uma pedra que foi cortada assim ao auxílio de mãos e foi lançada e quebrou todas as outras partes da estátua. Esse é o reino de Deus e ele virá por último. Então nós já estamos nos pés da estátua. E lembra que os pés ele era barro misturado com ferro? Então isso simboliza o reino dividido de Roma. Hoje a Europa está toda dividida, Roma não domina sobre tudo. E será assim até a volta de Jesus, que é o último reino, e só falta esse. Quando Daniel sonhou, ainda estava na cabeça da estátua. Nós hoje já estamos nos pés. Agora resta apenas um reino e um rei para dominar sobre todo o império. E esse reino será eterno. Então se prepare, porque Jesus está muito próximo de voltar. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like para ajudar. Dá sugestão aí de vídeo pra gente tá fazendo aqui, pra gente tá produzindo, pra gente ter mais ideias aí. E se tiver sugestões de melhorias também, você pode falar, beleza? Então valeu galera, até o próximo vídeo.